decreto assinado pelo presidente da República, Michel Temer, possibilita o transporte de órgãos através da Força Aérea Brasileira. Agora, uma aeronave estará sempre à disposição para realizar esse tipo de viagem. A repórter Gisele Ferri nos traz mais detalhes. O presidente Michel Temer assinou um decreto determinando que uma aeronave esteja sempre à disposição para realizar o transporte de órgãos doados. A medida permite o uso de outros aviões da aeronáutica, a depender do trajeto a ser atendido. Antes disso, a FAB não podia manter uma aeronave exclusiva para transportar os órgãos. Entre janeiro e junho do ano passado, apenas 5 órgãos haviam sido transportados pelos aviões militares. No mesmo período de 2017, esse número subiu para 86, o que representa um aumento de 1.600%. Segue o repórter setorial. O Senado aprovou medida provisória que traz mudanças nos procedimentos que simplificam as novas regras no processo de regularização fundiária no país. Cleide chegou ao INCRA 8, um assentamento a cerca de 40 quilômetros de Brasília, quando ainda estava na barriga da mãe. De lá para cá, viu o povoado avançar sobre as terras da União e o medo de perder o terreno sempre rondou a família. 43 anos depois, mudanças no processo de regularização das terras renovaram as esperanças da pedagoga. No meu caso, eu prefiro morar num lugar que seja legalizado, que eu tenha um documento, que eu possa me beneficiar de mais coisas, porque aqui falta muita coisa. Eu acho que através desse projeto aí deles, eu acho que vai melhorar, vai vir muitas melhorias para cá. Assim como a Cleide, todos os moradores desta região vivem em áreas que pertencem à União. Situação irregular que se repete em vários outros cantos do país. Agora, com a aprovação de uma lei que mudou as regras para a regularização fundiária, todos estão mais próximos de receber a escritura dos seus terrenos. É uma situação realmente que demandava uma forte atenção do poder público e, a nosso ver, essa medida provisória, em vias de ser agora sancionada como lei, traz uma gama de ferramentas que desburocratizam ou ampliam o alcance dessas unidades para que a regularização fundiária no país realmente chegue a bom termo. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada para famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório, e outra frente voltada às famílias que não se enquadram no quesito de baixa renda. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização. Nos dois casos, quem vai tocar o processo administrativo é o município, que pode ser incentivado a dar início ao processo pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Associação de Moradores, a partir da identificação do núcleo urbano informal. A partir do início do processo, os municípios vão fazer um cadastro socioeconômico das famílias. Feita a identificação dos donos reais do terreno e dos moradores que vivem no local, começa o processo de mediação para a regularização da terra. Paralelo a todo esse processo, o município terá de colocar em prática medidas para dotar o local de infraestrutura. As áreas regularizadas deverão ter, no mínimo, água potável, esgotamento sanitário, sistema de drenagem das águas da chuva e energia elétrica. Regularização fundiária, para ser implementada nos moldes aqui propostos, precisa necessariamente estar articulada, para além da concessão do título, com a implementação de medidas de infraestrutura, por exemplo, de medidas de saneamento, quando for o caso de medidas ambientais, de medidas de correção, de administração ou de eliminação de riscos, quando for o caso, de medidas sociais. Então, o projeto de regularização fundiária é bastante amplo e contempla uma série de medidas urbanísticas que certamente vão melhorar o cenário e o ordenamento do espaço urbano em nosso país. Centrais sindicais marcam greve geral. Um novo protesto contra reformas do governo Temer está programado para acontecer no final deste mês. Fábricas, lojas, bancos e comércio devem parar no próximo dia 30 de junho. Pelo menos é o que está previsto pelas centrais sindicais durante a nova greve geral, marcada para o fim deste mês. A expectativa dos organizadores é que a paralisação do dia 30 supere a greve geral ocorrida em abril. Para isso, as centrais sindicais estão preparando uma mobilização nacional de atos de protesto fora Temer em todas as capitais. No dia 20 também estão programadas panfletagem,
assembleia em portas de fábrica, conversas com trabalhadores e paralisação de horas parciais. O objetivo das centrais sindicais é colocar força total na mobilização da greve geral contra as reformas trabalhista e previdenciária, a terceirização indiscriminada e por eleições diretas. Fique agora com a entrevista especial de hoje. O Brasil é um país que enfrenta muitas turbulências, mas eu penso que nunca, em tempo algum, viveu-se tantas turbulências seguidas e que não param. Nós estamos vendo aí a continuidade, após esse julgamento conflituado do Supremo Tribunal Federal, a continuidade desse quadro deplorável, né? A República decaída do Brasil. Mas a coisa não começou aí e, por isso, nós trouxemos hoje o Diego Almeida, que é mestre em História Social, é da Unisal, promissora e alentada Universidade Salesiana aqui no Vale do Paraíba, e vai comentar com a gente essa história, né? Porque tudo começou com a chegada dos portugueses ao Brasil e logo depois a colonização, enquanto Dom João VI engolia frangos, a mãe dele, Dona Maria Louca, gritava da janela, que hoje é da Faculdade Cândido Mendes, né? E a mulher do Dom João traía o regente com um cidadão que ganhou de presente o primeiro Banco do Brasil. Que coisa, hein? Essa história é muito suja desde o início, professor? Sim, nós temos uma história complicada de um Brasil que nunca se colocou, de fato. Um povo brasileiro que aceitou, não diga de forma pacífica, mas em berço esplêndido, tudo que foi definido. Vivia-se, né, um período em que as pessoas, para angariarem títulos de nobreza, davam seus imóveis para o Dom João, aí botava lá a placa do príncipe regente na porta e virava baronesa de Mataporcos. Que coisa fabulosa. Sim, e o Brasil começa a crescer nessa intenção de títulos, de uso, se explora o Brasil, retira do Brasil, manda para algum paraíso, hoje fiscal, para que mais tarde possa, então, usar esses frutos colhidos do território nacional. Mais adiante, Dom Pedro II, que a gente tem uma profunda admiração por ser uma pessoa progressista, pegou o dinheiro da seca do Nordeste e deu o baile da ilha fiscal para poder se livrar da esquadra chilena que estava aqui no Rio de Janeiro, para invadir o Rio de Janeiro. E nada foi possível. Inclusive, neste dia, o monarca Dom Pedro II tropeça, mas diz, caiu o monarca, mas não a monarquia, que não vai durar pouco por muito tempo. Mas e o Temer? Vai durar, professor? Da última vez que o senhor esteve aqui, disse que achava que ele não ia muito longe. Mas ele está aí, né? Sobrevivendo, suplantou lá o Supremo, um 4-3 que, para mim, teve um sabor mais triste do que o 7-1. Sem dúvida. Eu para acho todos que nós, brasileiros. E o povo brasileiro sai machucado dessa vez. Então, assim... o único problema na questão do Temer, eu ainda acredito que ele não vá tão longe. Vou insistir. Ainda temos que pensar no impeachment, tem muita coisa para acontecer. Ele diz que já tem os votos necessários para ganhar lá na Câmara, embarrear qualquer processo que venha contra ele. Então, porque agora os outros também estão assustados. Nós assustamos todos aqueles que ali estavam, mediante a tanta denúncia, a tanto processo, a finalmente caçando aqueles que são inimigos da democracia, que são esses que estão roubando o povo brasileiro, estão assustados. E se estão assustados, eles farão resistência. Porém, nós também precisamos fazer resistência. O momento pede que o povo pare com essa bipolaridade, como se existissem dois times lutando, e comece a perceber que todos nós queremos um Brasil melhor. E se queremos, devemos fazer para que aconteça. Isso está na mão do povo brasileiro. O Temer está usando ferramentas a seu favor. Isso a própria Constituição proíbe. Somente por isso ele já deveria ser retirado do poder. Tudo isso, todo esse episódio que nós vivenciamos nos últimos dias só mostra instituições enfraquecidas e que precisam urgentemente serem revistas. E o povo precisa participar. Não existe outro sinal para a democracia senão esse, da participação popular. Mas uma participação consistente.
verificando que a vontade do outro também é a minha, e não me colocando contra o próprio povo, o povo se colocando contra o povo, como se fossem dois times de futebol decidindo a situação do país, como um time que veste a camisa vermelha e outro azul. Politicamente, o PSDB poderia ter um papel significativo nesse momento, significativo, digo eu, porque poderia sair do governo. Está discutindo essa questão, mas o Temer já apareceu abraçado com Aécio Neves e trazendo a tiracolo também Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que estariam tentando convencer os chamados tucanos de cabeça preta, que são os jovens do partido, a manterem lá suas posições de apoio na Câmara, no Senado e ainda também mantendo os ministérios que estão sendo agarrados por unhas e dentes. E veja que interessante, isso que eles estão fazendo, provando que não, como Getúlio Vargas dizia, na política não existem amigos ou inimigos, existem aliados. Nós, povo brasileiro, deveríamos nos aliar, mesmo que por vezes nossas ideias fossem distintas, mas para que possamos vencer. Porque eles estão fazendo isso, eles estão se aliando contra o povo brasileiro. E vem aí, provavelmente, a votação em lista fechada, que permitiria que pessoas que se desgastassem em imagem perante a opinião pública se mantivessem no poder indicados pelos partidos. Sim, e não podemos permitir. Eles precisam mostrar a cara, apresentar suas ideias. É um momento que a democracia se coloca muito frágil. E por estar frágil, exatamente porque não respeitam a Constituição, porque a população acaba tornando-se analfabeta política. Por quê? Porque nada é trabalhado, as pessoas simplesmente são convidadas a votar sem ter a mínima ideia do que estão fazendo. Professor, eu gostaria então que a gente aproveitasse esse momento que estamos aqui para usar didaticamente a televisão para a gente vir do início, na hora de votar, não trocar voto por camiseta e, de repente, como percorrer esse livrinho que o senhor teve o cuidado de fazer esses índices laterais e no topo. Sim. Mas eu vou lhe pedir para a gente aprofundar isso na sequência da entrevista. Nós voltamos já com Diogo Almeida, mestre em História Social, ele falando a respeito desse momento trágico, né, da nossa república tão decaída. Já, já. Devido à baixa procura por vacinação, centenas de doses de vacina podem ser descartadas. Saiba mais no próximo bloco.